Aqui nessa aula você vai aprender como melhorar o comportamento do seu filho através dos 5 princípios da bússola da mãe que educa. E quando eu falo em melhorar o comportamento, eu estou me referindo a uma criança que sabe pedir por favor, que fala obrigada, uma criança que não faz birra ou tem crises de raiva cada vez que precisa tomar banho, sentar para comer, parar de brincar, na hora de dormir. Ela sabe seguir uma rotina. É uma criança que respeita e escuta os pais e que obedece com muito mais facilidade. Quando a gente consegue isso, nós também nos tornamos mães mais tranquilas, mães mais seguras, que sabem lidar com as situações desafiadoras do dia a dia de uma criança sem perder o controle. Mães que sabem que estão fazendo o melhor para a educação dos seus filhos. E isso deixa o dia a dia muito melhor. Assim como essas mães que eu vou te mostrar aqui, que já conhecem e aplicam esses 5 princípios. Aqui era tudo fora de rotina, era só levanto. Mas graças às aulas já estou mudando tudo aos poucos e ajudando bastante, até diminuindo os estresses e as birras. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Esses encontros são sempre muito preciosos. As coisas só têm melhorado por aqui. Eu e os meninos temos tido muito mais momentos de tranquilidade e sinto cada vez mais que estamos fazendo certo por aqui. Eu era assim, mas graças ao curso já estou mudando, me policiando o tempo todo e mudou bastante o comportamento dele. Às vezes ele mesmo faz e pergunta: hoje eu fiz tudo direitinho, né, mãe? Eu também já terminei o curso e acho incrível tudo que aprendi e aprendo com seus conteúdos, Jessi. Sem dúvida nenhuma você contribui para que a minha maternidade seja mais leve e responsável. A criação da Beatriz não seria a mesma sem todas as suas orientações e ajudas. Eternamente grata. Muito bom mesmo o curso e os encontros. Foi um divisor de águas na minha vida, porque por aqui estava muito difícil. Mas graças a Deus já melhorou muito e ainda temos muito para mudar, mas com persistência, dedicação e constância vamos conseguir. Eu estava numa fase muito crítica quando te conheci. Antes de te conhecer aqui em casa, estava fora do controle. Minha filha muito teimosa, agressiva, estava demais, me afrontava, fazia tudo o contrário que eu pedia. Eu estava me sentindo fora do controle de tudo. Como eu me desabafei com você, eu me sentia uma péssima mãe, frustrada por não dar conta. Com isso, com o teu conhecimento, você conseguiu me ajudar a ver, a enxergar e conseguiu me dar métodos para que eu conseguisse agir com a minha filha. E eu comecei a colocar em prática, colocar limites, impor limites. Isso me ajudou muito e hoje a minha filha, ela já não me afronta, não vou dizer zero, mas já não me afronta mais, tem uma educação mais. Antes eu gritava muito, eu chegava a chorar na frente dela por me sentir frustrada e agora não mais. Agora eu me sinto no controle, eu me sinto que eu estou fazendo a coisa certa. E com isso ela tem sido uma criança mais tranquila, ela tem reagido melhor quando eu falo com ela. Eu estar bem, ver a minha filha bem também, me faz ser feliz e com isso todo mundo da minha família impacta. Eu preciso te falar que se você já tem filhos de 12 anos, na adolescência ou até jovens adultos, esse conteúdo não vai ser tão proveitoso para você. Ele foi pensado especialmente para mães que estejam desde a gravidez querendo se preparar para educar melhor até com os filhos por volta ali da pré-adolescência, em torno de 11, 12 anos. Ele é também para mães que querem vencer a impaciência e que não querem educar na base dos gritos, das ameaças e até das palmadas. Ele é para mães que se sentem perdidas, que acham que já tentaram de tudo e parece que a situação só piora e não sabem mais lidar com o comportamento do filho que parece estar cada dia mais difícil. Ele é para mães também que mesmo que não estejam enfrentando um problema, querem se preparar para educar cada vez melhor. Querem aprender a equilibrar o carinho e a firmeza necessários para educar os filhos para que sejam pessoas melhores, para que sejam adultos responsáveis, maduros, que são realmente felizes. É para mães que estão preocupadas em educar crianças que sejam de verdade virtuosas, que aprendam bons hábitos e valores desde cedo, que sejam crianças que se comportem bem nos lugares, que são elogiadas, que são educadas. Eu me chamo Jéssica Freitas, eu sou especialista em educação de filhos e eu criei a Bússola da Mãe que Educa. Eu poderia dizer que começou lá na minha infância, né? Porque eu era aquela criança. Eu não tinha um sonho específico de alguma profissão. Meu sonho de verdade era casar e ter filhos. Era só isso que eu queria. Eu
queria casar e formar a minha família, queria ser mãe. Então todas as minhas brincadeiras eram voltadas para isso, as minhas brincadeiras preferidas, e muitas vezes eu brincava sozinha por horas, de que eu era casada, que eu tinha uma filhinha, o nome dela era Júlia, sempre era Júlia, e eu ficava um tempão perdida na minha imaginação ali, cuidando da minha família. Eu não sei bem quando foi que começou essa minha vontade de estudar a fundo, de me preparar para isso. O que eu sei é que apesar de eu ter tido pais muito amorosos e carinhosos que claramente estavam se esforçando para fazer o melhor, para ser o melhor que eles podiam, conforme eu ia crescendo, principalmente ali depois da adolescência, quando eu já estava quase para entrar na faculdade, mais ou menos ali naquela faixa de 16, 17 anos, e aí eu pensava que algumas coisas eu gostaria de fazer diferentes, só que eu não sabia que seria o certo, né? Então, se tinha algo que eu achava bom, isso aqui eu acho que não foi muito certo, o que seria o certo? Então, como que eu vou fazer quando chegar a minha vez para fazer certo, para fazer diferente disso? E daí começou os meus estudos, isso já tem bem mais de 10 anos. Eu comecei a ler livros, eu comecei a acompanhar artigos e blogs de maternidade, de educação de filhos, acompanhar conteúdos em canais, enfim, isso há bem mais de 10 anos, né? Pessoas que estavam há muito tempo falando sobre isso. Então, eu fui vendo todo esse tipo de conteúdo, eu fui percebendo o quanto que era tudo muito confuso. Por isso que eu digo que eu entendo a mãe que não sabe muito bem que caminho seguir, porque realmente tem muita informação. E a gente fica realmente muito perdida. Eu sei disso, eu entendo, eu também passei por isso. A diferença é que eu vivi isso antes dos filhos. Eu tinha tempo para estudar e me aprofundar, né? Eu não era um bom período disso aí, eu não era nem casada, eu não conhecia nem o meu marido e eu já estava estudando sobre educação de filhos, sobre desenvolvimento infantil. Então foi uma época que ou eu só estudava ali na faculdade ou eu só trabalhava, né? O que é muito diferente de trabalhar com filhos pequenos, tentar se preparar, né, ali já no meio do olho do furacão. Eu passei por essa confusão antes dos meus filhos. Então eu pude ver ali diferentes teorias, diferentes linhas, das mais modernas, as mais antigas, o que cada uma tinha de mais acertado, o que de repente aquilo ali, não ia por uma premissa certa do que é a educação de filhos, do que é o papel dos pais na vida dessas crianças, né? Então eu pude comparar, eu pude ver pessoas que estavam vivendo na prática. Claro, né? Consegui acompanhar familiares e pessoas próximas, enfim, conversava muito sobre isso, principalmente com amigas minhas mais velhas que já eram mães, que viviam aquilo, né? Ou que tinham vivido aquilo já há alguns anos. E aí, em 2011, né, essa minha brincadeira, esse meu sonho começou a se tornar realidade quando eu conheci o Felipe, meu marido. Nós começamos a namorar, depois a gente noivou, nós casamos em junho de 2015, né? Ele até brinca que ele foi o corajoso que ficou, porque eu nunca escondia. Então, aquele negócio de não falar, quando começar a se relacionar e não falar pro namorado, né, que você quer casar e ter filhos para não assustar, isso não funcionava comigo. Eu deixava logo claro que eu não queria, né, namorico, brincadeirinha, né, eu queria realmente formar minha família, era um sonho e tudo, enfim. E o Felipe, né, Deus quis que fosse o Felipe, o meu marido e pai dos meus filhos. Então nós casamos em junho de 2015, em abril de 2018 nasceu o Vinícius, o meu filho mais velho, que hoje tem 5 anos, e em setembro de 2020 nasceu o Vicente, meu caçulinha. Antes do Vinícius nascer, né, na gravidez, eu e meu marido já nos planejamos e nos programamos para que eu parasse de trabalhar fora quando ele nascesse. Para focar mais especificamente na educação deles, no cuidado dele, né? No começo era só o Vinícius, no cuidado ali do dia a dia dele. Justamente por eu ter estudado tudo isso, enfim, por ser realmente um sonho meu antigo, conseguir me dedicar ali nos primeiros anos mais exclusivamente aos meus filhos, eu já tinha isso na minha cabeça. Então a gente conseguiu se organizar e se preparar dessa forma, e quando o Vinícius nasceu eu não voltei para a empresa que eu trabalhava até o momento dele nascer. Fiquei em casa. Ao longo do primeiro ano eu já estava pensando em coisas que eu poderia trabalhar e decidi ajudar outras mães com todo esse conhecimento, com todo esse preparo que eu comecei a ver ali na prática, que me deixavam de fato mais segura e mais tranquila no dia a dia. Eu busquei uma formação, né, na Parent Coaching Brasil,
que é a maior empresa brasileira de coaching parental, né, de coaching para quem quer trabalhar com famílias. Eu fiz essa formação já pensando em trabalhar especificamente com mães e comecei a atender com o processo de coaching mães que tinham diversas questões ali familiares na educação dos filhos, né, especialmente nessa fase até a adolescência, que sempre foi o meu foco. Eu comecei a trabalhar e eu acho que a ferramenta do coaching é excelente para o que ela se propõe. No entanto, eu percebia, né, que apesar de ter bons depoimentos, no sentido de que, olha, realmente eu consegui rever muitas coisas, até da minha infância, né, melhorou meu relacionamento, ainda existia uma dificuldade no dia a dia da educação. Então eu escutava coisas como, olha, Jéssica, eu gostei muito do processo, realmente me ajudou muito em questões que eu até desconhecia, mais profundas da infância e tudo, mas eu ainda sinto dificuldade ali na hora que o meu filho faz uma birra, na hora que ele não obedece, na hora que ele não se comporta, eu continuo sem saber como agir. E daí eu percebi, né, eu tive um estalo e falei, bom, eu posso ajudar muito mais as mães com o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos sobre como agir na hora de um comportamento, como a gente deve se posicionar, né? Qual é o nosso papel de fato na educação dos nossos filhos ali no dia a dia. Então eu percebi que eu podia ajudar também dessa forma, né? Eu entendia essa confusão no sentido de agora o que eu faço? Será que pode falar isso? Será que não pode? Será que eu devo agir assim? Será que eu não devo? E a partir daí eu criei a Bússola da Mãe que Educa, que é o meu curso de educação de filhos, que são 5 princípios básicos para a gente educar bem os filhos, né? E eles são contexto de desenvolvimento, a rotina integrada, o amor irrestrito, autonomia amparada e a autoridade respeitosa. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, afinal todos eles têm uma relevância muito grande, todos eles interferem diretamente no comportamento da criança, no desenvolvimento da criança e até na nossa relação com eles. Mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais na autoridade respeitosa, porque eu vejo que muitos pais erram aí e são erros assim mais básicos que acabam atrapalhando toda a fundamentação, né? Tudo que deveria ser a base do processo educativo. E quando os pais erram aí, erram na raiz, muita coisa sai errada ali mais pra frente, né? Então tem mais desafios de comportamento, não sabem mais por onde ir, as mães se sentem mais perdidas, acaba tendo mais exaustão, enfim, muito mais estresses para lidar, porque esse conceito da autoridade e da autoridade respeitosa, né, tá sendo vivido de forma errada na prática ali no dia a dia. Então, eu vou te apresentar esse princípio com o que eu chamo de mapa da autoridade respeitosa. Esse mapa, ele vai de 2 extremos que a gente deve evitar para construir a nossa autoridade e buscar o caminho do meio. E o primeiro deles é o que eu chamo de tempestade dominante. Nesse extremo, os pais são pais muito autoritários, né? Estão sempre gritando, são pais que falam gritando com a criança, que dão ordem o tempo inteiro, querem fazer valer qualquer coisa que dizem só para mostrar o seu poder, né? Ficam medindo força com a criança. São pais que fazem ameaças severas o tempo todo, né? Ameaçam castigos o tempo inteiro, até deixam a criança de castigo o tempo inteiro, né? Que usam essas formas como expediente da educação, com muita frequência. Então é o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro ameaçando, muitas vezes sendo violentos, seja com as palavras, com gesto, puxa a criança pelo braço, leva a criança de um jeito, ou até mesmo com palmadas. Nesse extremo da tempestade dominante, as crianças acabam que são crianças também que refletem esse comportamento. Tem 2 situações, são crianças que gritam muito e são muito agressivas, né? Muito agitadas, muito agressivas e acabam também gritando o tempo inteiro, estão sempre com raiva, sempre explodindo. Ou, no outro extremo, isso depende do temperamento da criança, existem crianças que se retraem, elas estão sempre com medo. E seja de um jeito, seja de outro, são crianças que acabam se tornando inseguras, com baixa autoestima. Elas não se sentem verdadeiramente acolhidas e amadas dentro da própria casa pelos seus pais. No outro extremo, nós temos o nevoeiro traiçoeiro. Nesse extremo, os pais, eles não sabem nem para onde eles estão indo. Eles estão meio que num barco realmente no meio de um nevoeiro. Eles não sabem em que direção eles estão guiando essa criança, para onde eles estão levando. Eles não estão mostrando o caminho de verdade para os seus filhos, né? Então, nesse extremo, são pais que estão o tempo inteiro negociando com a criança, que não aguentam ver a criança chorar, que cedem o tempo inteiro. Então, se a criança faz uma birra, a mãe faz tudo para que aquilo pare. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu te dou? Para de chorar que eu te dou aquele pirulito.
Não fique assim, não chore. Venha cá que a mamãe vai fazer o que você tá querendo. Ou estão o tempo inteiro cedendo às vontades da criança, que faz birra, que faz crise, que grita, enfim, que bate, ou até o tempo inteiro negociando. Ficam realmente o tempo inteiro falando, olha, filha, se você entrar no banho agora, eu deixo você assistir mais 30 minutos de desenho. Se você for dormir no horário sem me dar trabalho, amanhã eu vou te dar um pirulito. E às vezes é até uma negociação um pouco mais disfarçada, né? Então a criança tá ali chorando porque quer um brinquedo da loja. E a mãe fala, para de chorar, eu não vou dar, não é hora de comprar brinquedo. A gente não veio passear pra comprar brinquedo. E a criança chora e fala, olha, se você estiver chorando, eu não vou dar o brinquedo. Ou você para de chorar ou você não vai ganhar o brinquedo. Só vai ganhar se você parar. Aí a criança para, ganha o brinquedo que eu tinha dito que não ia dar, e a mãe acha que, olha, mas não foi assim, eu não dei para ela parar. Pelo contrário, eu disse que chorando ela não ganharia, né? Só se parasse de chorar que a gente ia conversar sobre o brinquedo. Então é um pouco disfarçado, mas ainda assim é uma forma de negociação e chantagem, de certa forma, que não é autoridade, não está educando a criança, não está ensinando a criança, né? Então a criança, assim, o reflexo disso na criança são crianças também inseguras, né? Não vão ser crianças seguras e confiantes, são crianças que não sabem lidar com a frustração, não sabem receber um não, né? E que muito rapidamente vão aprender que quem manda na casa são elas, né? Vão querer tudo do seu jeito, vão querer fazer as suas vontades. Isso vai evoluindo, né? O problema vai sendo cada vez mais grave, depois não é um brinquedo, depois eu quero fazer do meu jeito aqui o meu dia. E aí a consequência disso é que a criança vai acabar aprendendo na rua que nem todo mundo vai ceder suas vontades como os seus pais. Então as crianças vão ter problemas na escola porque não respeitam, não sabem lidar com as regras, não respeitam os professores. Vão ter problema com os colegas e até para fazer amizades porque ela não consegue se adequar a uma brincadeira que não seja do jeito dela, que não seja como ela quer, que não seja feita à sua vontade. Então os pais desse jeito, na verdade, não estão educando, né? Eles estão deixando a criança tão perdida, né, tão insegura quanto os pais que estão no outro oposto da tempestade dominante, só que de uma forma diferente. Não sabem também para onde estão indo. É importante a gente saber que tanto na tempestade dominante quanto no nevoeiro traiçoeiro, os pais não estão no controle. Os pais não sabem o que estão fazendo, não estão verdadeiramente guiando seus filhos e desempenhando o seu papel verdadeiro na educação deles. Então, acabam que a criança fica insegura, a criança também não sabe para onde está indo, né? Uma criança que não é confiante, que não tem uma boa autoestima, porque ela também está insegura no meio desse cenário todo, ou por medo, ou por estar o tempo inteiro com certo medo da reação do pai, dessas explosões que desconcertam a criança totalmente, ou porque elas não têm a referência, a estrutura, a estabilidade que é necessária para se desenvolver quando os pais estão no extremo também do nevoeiro traiçoeiro. Então o que a gente precisa entender é que a gente tem que achar o caminho do meio, que é o que eu chamo do porto seguro. Nesse ponto central do mapa, no porto seguro, a mãe entende de verdade o seu papel na educação dos filhos. Ela sabe que ela deve ser guia, que ela deve ser a referência, que ela deve representar a estabilidade e a segurança para essa criança. E ela não vai fazer isso deixando a criança com medo o tempo inteiro, gritando o tempo inteiro, muito menos deixando a criança à sua própria vontade, né? A deriva, fazendo só o que ela quer. Nesse ponto, a mãe entende que muitas vezes a criança vai se frustrar mesmo e ela vai ajudar a criança a lidar com essa frustração, mas sem medo de estar traumatizando ou sem ter a intenção maior de todas de parar aquela manifestação da frustração, seja ela uma birra, uma crise de agressividade, de choro. Ela tem segurança de que ela está fazendo o que é melhor para a criança. É assim que a gente constrói a autoridade respeitosa. Quando a gente sabe que aquilo que a gente faz é o melhor para os nossos filhos. Ainda que eles não gostem, ainda que eles se frustrem, ainda que eles chorem, a gente está tranquila e a gente está segura de que aquilo é o melhor, porque eu tenho uma intenção verdadeiramente educativa naquilo que eu faço. Eu não estou me deixando guiar apenas pelas minhas emoções, né? Só porque eu quero evitar
que toda aquela tempestade aconteça, ou porque eu quero parar aquilo a qualquer custo. Não, a mãe no porto seguro, ela acaba representando de fato esse porto seguro para a criança, porque ela também educa com respeito, com muito carinho, com muito cuidado, com atenção de verdade para a criança. E aí a criança assim, ela se sente mais tranquila, ela se sente mais segura, ela tem uma referência, ela tem uma estabilidade, porque ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente respeitada e ela sabe que ela tem com quem contar. Ela sabe que ela tem alguém que vai mostrar para ela o que é certo e o que é errado e que vai ajudar ela a seguir no caminho certo. E que isso muitas vezes representa, de fato, a criança fazer o que não quer, a fazer muitas vezes o que ela não tem vontade. Nesse cenário, a criança é bem mais tranquila e vai chegar num ponto que não acontece, claro, com crianças pequenas, eu já vou falar isso, que a criança, ela quer obedecer, ela quer respeitar os pais, ela quer ouvir os pais. E assim a gente vai construindo essa autoridade respeitosa, que é pautada na admiração, no respeito, na confiança e no amor desenvolvido entre pais e filhos. Claro que uma criança muito pequena, ela não tem ainda essa consciência, né? De, minha mãe sabe o que é melhor para mim, então vou obedecê-la. Isso não existe. É por isso que o primeiro princípio da bússola da mãe que educa é o contexto de desenvolvimento, onde eu ensino as mães que a gente precisa entender em que fase o nosso filho se encontra, para saber o que esperar dele em cada fase. Precisa entender o que é de verdade essa birra que acontece e por que o meu filho de 2 anos tem ela com tanta frequência e meu filho de 6 já nem tanto. Então, quando eu sei o que está acontecendo ali, de acordo com o desenvolvimento da criança, fica muito mais fácil agir, inclusive fica muito mais fácil também manter a paciência em certas situações. É o que São Tomás de Aquino chamava de a perfeição da idade, ou seja, eu sei até onde eu posso levar o meu filho naquela fase em que ele está. E quando a criança é muito pequena, a gente deve fazer ela cumprir o que ela deve fazer, né? Eu não vou ficar esperando que ela me obedeça, eu simplesmente garanto que ela faça aquilo que precisa ser feito. E isso vai acontecendo com o tempo, de forma que eu vou ajudando a criança a amadurecer e agir cada vez melhor, de acordo com a capacidade que ela já tem na sua maturidade neurológica, psicológica e emocional. Um outro problema muito comum é crianças que choram, fazem birra, eu tenho momentos de estresse o dia inteiro, em cada coisa da sua rotina. Para entrar no banho, para sair do banho, para comer, para dormir, para parar de brincar no parquinho e voltar para casa. É tudo um grande estresse, as mães chegam ao fim do dia exausta. E muitas vezes isso acontece porque não existe uma rotina integrada na vida da criança. Ou seja, a criança ela não tem rotina, ela não tem uma boa rotina, que é o que eu chamo de rotina integrada, que é uma rotina que desenvolve bons hábitos, é uma rotina que tem uma certa previsibilidade, é uma rotina que tem atividades que são boas para o desenvolvimento da criança e não prejudiciais, né? E muitas dessas birras, desses momentos de estresse são evitados quando existe uma rotina integrada na criança. O terceiro princípio, que é o amor irrestrito, ele acontece quando os pais não sabem exatamente como fazer aquela criança se sentir de verdade segura, amada e acolhida. Eu já falei um pouquinho aqui de como a nossa impaciência, como a nossa ira, como a nossa forma de lidar, muitas vezes grosseira mesmo, brusca, sem paciência, atrapalha nisso também. A criança não se sente tão segura e acolhida e amada como a gente imagina. Mas mais do que isso, vai além disso. Muitas vezes, mesmo a gente fazendo o nosso melhor, a criança pode se sentir, de certa forma, negligenciada. Isso não acontece só com os pais que abandonam ou que nunca estão ali para os filhos. Muitas vezes isso acontece porque os pais não sabem exatamente a forma de amar o filho da melhor maneira. E quando eu falo isso, eu estou falando dos pais realmente conhecerem seus filhos, saberem exatamente qual é a melhor forma de falar, de fazer as coisas para a criança, de lidar com ela no dia a dia, para que ela se sinta verdadeiramente amada, acolhida e segura. E eu ensino isso, ensinando as 5 linguagens de amor da criança, ensinando como a gente pode no dia a dia, com práticas, conhecer melhor os nossos filhos. E quando eu falo também, como eu falo, aprofundo no curso, dos 4 temperamentos humanos. Então eu ensino você a conhecer o temperamento do seu filho, o seu próprio temperamento, para que vocês entendam a melhor forma de se relacionar, para que você saiba exatamente que atitudes suas motivam mais o seu filho a fazer o certo, a agir da melhor forma, e que atitudes são muito, muito prejudiciais para a criança. Então, às vezes, os pais têm atitudes com 2 filhos que são completamente diferentes e um deles vai se prejudicar muito mais que o outro, a depender do seu temperamento. Então, se você tem um filho, por exemplo, melancólico, você tem que ter muito mais cuidado com a sua forma de falar, com certas atitudes muito práticas, muito frias, do que se você tem, de repente, um filho fleumático ou até colérico, que não vai ficar tão sentido com aquela mesma atitude,
né? Isso pode marcar a criança para o resto da sua vida. Então, os 4 temperamentos e essa teoria que está lá nesse módulo do amor irrestrito, ele também ajuda a gente a conhecer melhor os filhos. Como a gente já sabe, a gente ama melhor aquilo que a gente conhece melhor. Então esse é um ponto muito importante para que seu filho se sinta e cresça verdadeiramente amado, seguro e acolhido, se tornando uma criança muito mais confiante, muito mais segura de si, com uma boa autoestima. Um outro ponto importantíssimo é a autonomia amparada, né? E nele eu falo coisas práticas que a gente faz no dia a dia e que atrapalham muito nossos filhos de desenvolverem essa autonomia. Às vezes a nossa pressa faz com que a gente saia passando por cima da criança e não permita que ela faça, que ela aprenda, que ela tente algo novo, né? Então, isso pode ser muito prejudicial. O que eu posso te falar é assim, sempre que seu filho for fazer algo que ele já sabe fazer sozinho, ou que pelo menos ele está tentando aprender e com algum esforço ele vai conseguir sem maiores problemas, deixa ele tentar. Tenta se segurar, tenta se policiar para não atrapalhar o desenvolvimento da sua autonomia, porque isso pode trazer muitas consequências para o seu desenvolvimento. E para finalizar, uma outra coisa que eu posso te falar de forma bem prática, que pode melhorar muito o comportamento do seu filho e a sua autoridade, né? Esse é o começo da construção dessa autoridade respeitosa, é que você dê valor à sua palavra. Não jogue palavras ao vento. Muitas vezes as mães falam pra mim, Jéssica, eu tenho que falar 1000 vezes, meu filho só obedece quando eu perco a paciência, quando eu falo pela milionésima vez, eu não aguento mais repetir 1000 vezes a mesma coisa pra ele fazer o que precisa ser feito. Eu sinto te dizer, mas a culpa disso é sua. É você que tá falando 1000 vezes. Não é a criança que tá te pedindo pra falar várias vezes. Quando você falar para a criança uma coisa, garanta que ela cumpra aquela ordem na hora que você falou, da melhor forma possível, de forma calma, tranquila. Você vai pegar a criança pela mão e você vai fazer com que ela faça aquilo naquele momento. E não quando você já estiver estressada depois de ter falado 1000 vezes, tá? Então, é o que eu chamo de jogar palavras ao vento. A gente não dá valor à nossa palavra. Seja quando a gente fala 1000 vezes a coisa, até se estressa, mas no fim das contas não faz com que a criança faça aquilo que a gente está dizendo, que era a única coisa importante que a gente precisava fazer. Seja quando a gente dá ameaças e castigos que a gente nunca cumpre. Então a gente fala para a criança que se ela não fizer o dever agora, ela não vai descer pro parquinho. E lá pelas tantas a gente já vê a criança estressada dentro de casa pulando e fala, tá, vai brincar no parquinho. Então tá, bora descer no parquinho. E aí a gente vai desvalorizando a nossa palavra e com isso perdendo a nossa autoridade. A criança percebe com isso que você não está no controle, que a sua palavra não tem tanto valor assim. E da próxima vez ela vai de novo testar para ver se aquilo realmente vai ser daquele jeito ou não. Então, se tem uma coisa que eu posso te dizer é dê valor à sua palavra. Não jogue suas palavras ao vento. Não faça ameaças que você não vai cumprir. Não fique falando 1000 vezes a mesma coisa. Fale uma e vá lá, garanta que a criança faça aquilo que você está dizendo. Isso vai ter uma diferença enorme na construção da sua autoridade e até no comportamento da criança, que aos poucos vai perceber que ela precisa de fato obedecer, que ela precisa de fato fazer o que precisa ser feito, ou vai haver verdadeiramente uma consequência e não só uma ameaça ali jogada naquele momento da emoção. É assim que você educa, com intenção educativa nas suas atitudes e não baseado na sua emoção. Dependendo do dia mais estressante, você vai brigar logo ali na terceira vez que você fala. Dependendo do dia, você vai deixar pra lá, eu falei, ela não fez, mas tá, tudo bem. Então isso não é o tipo de educação que você deva querer dar pra criança, ali baseada nas suas emoções, né, nos seus impulsos, em como você tá naquele dia, né? Tenha a intenção educativa de fato para educar melhor os seus filhos. Se você observar esses 5 princípios e seguir ele na sua casa, fizer os ajustes necessários, eu tenho certeza que muita coisa já vai melhorar por aí. Agora, claro, se você quiser aprofundar cada um deles, né, se você quiser um acompanhamento mais próximo, eu te convido a entrar na Bússola da Mãe que Educa, que é o meu curso onde eu aprofundo detalhadamente cada um desses princípios, com muitos exemplos práticos, com ferramentas para te ajudar no dia a dia, materiais em PDF, resumo das aulas. Então é um curso completamente online, 100% online, todas as aulas estão gravadas. No momento do seu acesso, você já pode assistir todas as aulas do módulo específico que você queira, mas vai muito além disso. As minhas alunas têm também um acompanhamento muito próximo comigo. Eu dou aula ao vivo mensalmente para que você possa tirar todas as suas dúvidas, compartilhar as suas dificuldades mais específicas e eu vou respondendo todas elas. É uma aula que só tem hora para começar, não tem hora para acabar, porque eu só termino quando eu consigo responder as questões e ajudar a questão específica ali naquele momento, daquela aula,
de todas as mães que estão lá. Um outro bônus exclusivo é uma comunidade de mães, que é a comunidade Mãe Farol. Nessa comunidade, todas as minhas alunas trocam suas experiências, as suas questões mais difíceis, o que estão conseguindo fazer, que é ensinado no curso, que tem tido resultado, que resultados estão tendo, como que a coisa funcionou ali para elas, quais são as principais dificuldades, se alguém já passou por aquilo, sempre, claro, com a minha supervisão e a minha mediação ali no grupo. Então é uma outra forma, entre as aulas, vocês também terem essa troca, esse aprendizado, para resolver as questões aí no dia a dia, às vezes de forma até mais rápida. Além de tudo isso, existem também algumas aulas bônus no curso que eu acredito que são primordiais para a educação dos filhos. Como, por exemplo, como lidar com as divergências entre os pais na forma de educar. Quando pai e mãe divergem em alguns pontos, como que isso pode ser resolvido de forma prática? Um outro ponto muito importante e cada vez mais urgente é como lidar com o perigo das telas e do excesso de telas ali ao longo da infância. Então nele eu explico quais são esses perigos, como você pode ter um bom uso da tela com equilíbrio, como fazer às vezes a redução, a retirada das telas, dependendo da situação, para que você não tenha tantos prejuízos por esse excesso na vida dos seus filhos ali na infância. Eu sei que isso vale muito, porque de fato não tem preço. Você saber que está fazendo melhor pelos seus filhos, que você escolheu se informar para educar da melhor forma possível, pensando inclusive no futuro dos seus filhos e quem serão essas pessoas que você vai deixar no mundo. Saber que você escolheu buscar a melhor forma de educar para que seus filhos sejam adultos maduros, independentes, verdadeiramente livres e felizes, emocionalmente saudáveis, Então eu sei que nada disso tem preço. Mas mesmo assim, eu te garanto que o valor desse curso é muito menor com coisas que você gasta que muitas vezes não têm a menor importância e muito menos terão importância ali no médio e longo prazo na vida do seu filho. Muitas vezes, brinquedos que às vezes a gente compra sem nem ser uma data especial custam muito mais do que você vai pagar mensalmente para fazer parte da Bússola da Mãe que Educa. 2 exemplos básicos. O primeiro dele, bem dentro da minha realidade de mãe de menino, é essa caixinha aqui com 5 carrinhos Hot Wheels, que já é muito mais do que a parcela do curso da Bússola da Mãe que Educa. E um outro exemplo é essa bonequinha Polly, que não chega nem a ser uma Barbie de verdade, sem nenhum acessório, ela também é bem mais do que a parcela do curso. Então eu posso te garantir que coisas sem o menor valor, de fato, para a sua vida, para a vida da sua família e para os seus filhos, são muito mais caras do que esse curso aqui, que na verdade é uma excelente oportunidade. É realmente uma questão da importância e da prioridade que a gente dá para cada coisa. Para ter acesso à Bússola da Mãe que Educa por 3 anos, você vai pagar somente 12 parcelas de R$ 39,62 no cartão de crédito. Agora, se você chegou até aqui e sabe que quer fazer diferente, que quer fazer o melhor para o seu filho, mas ainda tá na dúvida se a Bússola da Mãe que Educa é o seu caminho para isso, eu te dou uma garantia incondicional de 30 dias. Eu assumo todo o risco porque eu confio muito no meu trabalho e no conteúdo que tem lá e eu tenho certeza que vai te ajudar. Essa garantia significa que você vai entrar na Bússola agora e sim até 30 dias com acesso a todo o conteúdo que tem lá. Você perceber que o curso não era para você, que não é o que você estava buscando, que de repente você não se adaptou e não era isso que você queria, basta você mandar um e-mail e eu vou reembolsar 100% do valor que você investiu no curso. Não precisa explicar nada, não precisa nem me contar porquê se você não quiser. Você vai ter 100% do seu valor reembolsado. Eu assumo todo o risco e não tem motivo nenhum para você não dar esse passo na educação dos seus filhos. Então, se assim como as minhas alunas, você também quer ter certeza que está no caminho certo da educação dos seus filhos, se você quer ter filhos muito mais tranquilos e educados, crianças que dizem por favor e obrigada, que sabem pedir as coisas, crianças que se comportam bem nos lugares, você não tem medo de sair em público com elas. Se você quer ter filhos que entendem o valor da colaboração, que estão aprendendo virtudes e valores no dia a dia, que arrumam suas coisas, que ajudam na casa, que se preocupam com os outros. Você quer ter certeza que você está criando os seus filhos para que sejam adultos melhores, de verdade, com muito mais saúde emocional, que sejam verdadeiramente livres, que entendam o que verdadeiramente importa na vida. Não tem porquê você não dar esse passo agora e fazer parte da Bússola da Mãe que Educa. Para isso, é só você clicar nesse botão que está aqui embaixo, fazer a inscrição preenchendo os seus dados e pronto. Você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo e a todas as aulas que tem lá dentro. Você vai receber um e-mail com o seu acesso e é só começar a assistir as aulas. Eu espero de verdade te ver por lá.